Oi, povo! Como é que vocês estão? Vocês entraram rápido, hein? Nossa, que bom ver vocês aqui. Segundas-feiras, 4 da tarde, a gente sempre tem um encontrinho gostoso aqui para falar de literatura. Coincidentemente, eu tenho lido bastante literatura brasileira regionalista. E essa é a segunda que eu faço lendo com vocês, Raquel de Queiroz, o 15. A outra a gente fez no clube de leitura. E agora eu decidi manter o clube de leitura cristã só com literatura cristã e fazer encontros às segundas, 4 horas aqui no Instagram, pra gente poder ler literatura brasileira juntos. E eu tô muito feliz que a gente chegou no nosso terceiro encontro do livro da Raquel de Queiroz. E eu tô muito reflexiva com essa leitura dessa semana. Por quê? Porque, coincidentemente ou não, para quem acredita em coincidências, elas não existem. O meu devocional de hoje foi em Lucas 12. E o que tem a ver Lucas 12, de 22 a 34, com o que a gente está lendo aqui? Vou te explicar até o final da nossa explanação. Vamos lá. Oi, Nayara. Mas, Nayara do céu, deixa eu te falar um negócio. Eu não sou londrinense, não. Eu sou carioca. Eu moro em Londrina, mas sou carioca. Então, a minha beleza... Enfim. Mas as londrinenses são terrivelmente bonitas. É triste, constrange. Às vezes eu tenho vontade de me esconder com um saco de papel na cabeça. Porque realmente a mulherada aqui é difícil. Mulherada bela. Vamos lá. Vamos para nossa discussão de literatura da semana? Bom, não tem muita movimentação física das personagens nessa leitura da semana que a gente está fazendo, né? Mas existe uma movimentação psicológica e emocional que a gente vai ver. Por exemplo, Vicente, a gente vê já na primeira etapa da leitura que Vicente deixa a Conceição na casa dela, eles brigam, né? Aquela briga psicológica, aquela chantagemzinha emocional que Conceição faz, ignorando ele, tratando ele com indiferença, o que é uma das nossas marcas registradas, né? A mulherada sabe dar um gelo no marido, inclusive fiquei me sentindo arrependidíssima. Que esses tempos aí briguei com meu marido. Sabe essas coisas idiota de mulher besta que briga e depois nem lembra porque brigou? Briguei com meu marido e pra castigar ele, eu fiquei sem falar com ele o dia inteiro. Você fica, ai, não fala comigo que eu não quero falar com você. E aí depois, quando eu vi Conceição fazendo a mesma coisa com o Vicente, eu falei, como nós somos ruins, né? Como nós somos ruins. Oi, Rê. Boa tarde, querida. Nós somos muito mais mesmo. E a gente oprime as pessoas pelo silêncio. Não só os nossos maridos, não. Oi, Letícia. A gente oprime as pessoas pelo nosso silêncio. A gente oprime a pessoa pelas nossas palavras mais. A gente está sempre dando um jeito de oprimir o outro, porque a gente se atrai pelo poder. O poder de oprimir o outro, o poder que o outro pode nos oferecer através das suas próprias conquistas, né? A gente está sempre buscando uma forma de tirar vantagem. Isso é muito triste. Então a gente vai ver Vicente voltando para casa dele, e as coisas lá na casa dele não estão muito boas, né? Ele volta para lá, ele dá de cara com um gatinho faminto, lá na página 102, um gatinho faminto que miava lamentosamente. A gente vê de novo aqui a figura de uma cobra. Eu não sei o que Raquel de Queiroz tem com cobra, que toda vez que ela quer passar uma imagem ruim, que nós cristãos entendemos como consequência do pecado, como atitude pecaminosa. Oi, Suzy.
Tudo bem, querida? Hoje eu tô muito simpática. Tô muito simpática hoje. Então, pode me cumprimentar que eu vou cumprimentar de volta, tá? Não é sempre que eu tô simpática, não, mas hoje eu tô. Eu ando muito bem-humorada. Então, na página 102 ele vai dizer assim, ó, Vicente tá chegando em casa e ele diz assim: "E na frente do alpendre, um gato faminto, esguio como uma cobra, miava lamentosamente." Veja, a cobra é associada a vários momentos do livro. A gente já viu, oi Dri, tudo bem? Dri, o Yebelin. Então ele vai ver essa associação da cobra em diversos momentos. Eu já falei com vocês essa semana passada, não me lembro quando, pra gente tomar muito cuidado com essas associações animalescas, porque elas sempre têm alguma coisa pra dizer. Quando a gente se associa a um animal, a gente não pode achar que aquele animal só tem coisas boas pra serem associadas, ou criar uma ideia daquele animal que a gente quer que seja pra nos associar. Em momento nenhum a palavra de Deus nos diz que nós somos como animais, muito pelo contrário, diz que nós somos como filhos de Deus e que temos que aprender o que é sermos seres humanos enquanto filho de Deus, né? Enquanto em espírito, né? Vivendo em estado de carne, mas já numa realidade espiritual. Então, toda vez que a Raquel de Queiroz joga uma imagenzinha de cobra, ela tá fazendo uma associação ruim à humanidade a quem ela se refere. Nesse caso aqui, ela tá falando da fome do gato. Então, a fome sibila como uma cobra. E em diversos momentos a gente vai ver ela falando de dificuldade de respiração, de peito que sibila. Então, o tempo todo a morte, a fome, o sofrimento associado ao sibilo da cobra. E isso é muito interessante, né? E aí ele vai dizer para nós aqui, o Vicente vai dizer que uma vaca morreu. Ó, e o gado? Pergunta lá o João Marreca. Vai indo, responde Vicente, mas depois que o senhor saiu, morreu a fidalga. Ele fala da morte de uma vaca que se chama fidalga. E aí eu te pergunto, você teve curiosidade de pesquisar o que o nome fidalga significa? Gente, para nós cristãos que lemos a Bíblia, o nome para nós precisa sempre chamar a atenção. Sempre. Todos os nomes da Bíblia têm uma significação. Todos eles representam o caráter daquele que o carrega. Então, quando ele diz para nós aqui que fidalga morreu, você precisa querer saber por que ele resolveu dar nome a essa vaca. Porque ele fala de reses, ele fala de ovelhas, ele fala de carneiros, sempre no geral. Mas aqui ele está dando um nome a um bicho. Por quê? E aí você pesquisa lá o que significa fidalga. Fidalgo, uma pessoa, um fidalgo, o significado de fidalgo, uma pessoa fidalga é generosa, nobre e liberto, livre. Então, um fidalgo, né? Ser fidalgo significa essas três coisas: generosidade, nobreza e liberalidade. Por que ele dá esse nome a essa vaca que morre? Porque a gente vê aqui, nessa sociedade seca, de terra seca, infrutífera, assim como o coração humano, perceba as analogias. A generosidade também é morta. A nobreza também é morta. Porque o que é ser nobre, né? É você... A nobreza é o que faz você olhar para o outro com compaixão, né? A Bíblia vai falar para nós que no reino dos céus, o mais alto é o menor. O mais valoroso é aquele que mais serve. Isso é nobreza para Deus. Uma pessoa nobre é aquela que, em detrimento de si, dá de comer ao outro, veste o outro, cuida do outro. Então, a fidalga, ela simboliza a morte da nobreza, da generosidade e da liberdade aqui, nesse momento. Então, a partir daqui, a gente vê Vicente perdendo ainda mais as esperanças, né? Fiel e leal ao seu propósito, mas vendo que as coisas podem morrer, vendo que as coisas podem acabar.
só sobram para ele duas, acho que duas ovelhas, né? Em algum momento ele vai dizer que só tem duas cabras ou duas ovelhas ainda vivas. Então perceba, existe uma morte significativa na morte da fidalga, né? Ela é muito simbólica. E aí ele tá lá no Quixadá, Vicente tá lá no Quixadá, senta num bar para beber, fumar numa roda de botequim. Veja, isso mostra já você já viu um boteco? Um boteco desses velhos que senta para tomar uma cerveja, para fumar e para fazer nada? Esses botecos são a imagem da desesperança. Aqueles botecos, aqui na minha cidade tem aqueles botecos que ainda são de azulejo até metade da parede, que é mais fácil de limpar a sujeira da rua, que os bancos são todos de madeira, assim, velhos, ou aqueles de lata. Sabe aqueles de lata que enferruja, que era de cerveja antigamente? Porque hoje é tudo de plástico, né? Mas antes era de lata, aquelas mesas de lata que enferruja, suja a mão, machuca, fura. Essa é a imagem que eu tenho de um botequim, ainda mais na roça. Na roça, então, tem tudo pendurado, carne pendurado, linguiça. Então, é a imagem da desesperança, a imagem da miséria, da pobreza, da ausência de higiene própria, da ausência de cuidar de si. E aí Vicente, que a gente até agora tinha uma imagem de um homem muito extraordinário, eu imaginava ele de ombros largos, cheiroso, né, na medida do possível ali de quem mexe com gado, mas bem cuidado, arrumado, que se preocupa com a sua aparência. De repente ele tá num botequim. Depois da morte da fidalga, ele vai para um botequim, né? E aí ele encontra um homem lá, e esse homem fala: "Homem é assim, opinioso até ali. Eu também, começando, acabo. Nem que rache." Olha essa hombridade. Os homens na maior das dificuldades e ainda há neles hombridade, né? E aí ele diz que ali existia um esgar heróico que fala: palmatória quebra dedo, chicote deixa vergão, cacete quebra costela, mas não quebra opinião. Então, aí eu até anotei aqui, né? E os homens de hoje, né? Esses homens que crescem numa família super protetora, com um pai fraco, com uma mãe fraca e sem senso nenhum de proporcionalidade, de responsabilidade, pais covardes que não se responsabilizam pela educação de seus filhos, que acreditam que a palavra de Deus é um enfeite da estante, quando ela é a própria instrução da educação de filhos. Ensina decência, hombridade, ensina respeito ao próximo, valores, princípios, moral e todas as coisas que ainda norteiam o homem e que a nossa sociedade perdeu a fidalga porque se esqueceu desses princípios e desses valores, né? Homens e mulheres fracos, covardes, que não aguentam. Se tivessem que aguentar uma palmatória hoje, não aguentavam. E isso é muito triste, a gente não tem mais pais educadores, né? A gente tem pais hiperprotetores que destroem a mentalidade e o amadurecimento dos seus filhos. Que mais? Mais lá pra frente, na página 106, a gente vai ver uma mudança da Conceição, né? A Dai quer entrar? Dai. Dai do céu. Você quer entrar? Você entra, filha. Que me mandar convite pra participar do meu vídeo ao vivo, eu vou aceitar. Vocês vão começar com essa vergonha aqui se vocês mandarem convite e não for pra participar ao vivo. Olha lá. Mandou convite pra entrar na minha live, eu vou aceitar. Vocês passarem vergonha junto comigo, tá? Enfim, a gente vê uma mudança na Conceição. A Conceição começa a mudar o seu caráter. A gente estava vendo uma menina mimada, arrogantinha. A gente ainda vê ela aqui debochando da tristeza de Vicente, porque uma das irmãs de Vicente manda uma carta para ela agradecendo o tecido que ela mandou comprar, né? Agradecendo
as coisas que ela fez e diz para ela que Vicente voltou triste e Vicente não... e ela não se importa, Conceição não se importa com aquilo. E nisso, agora a gente começa a ver o cruzamento das vidas de Vicente, de Conceição com Chico Bento. Eu confundo muito o nome, tá, gente? Então vocês me ajudem aí. De Chico Bento com Conceição. Na página 108, a gente vai ver uma cena extraordinária. Chico Bento ele consegue um emprego, ele sai para trabalhar e na hora do almoço ele recebe comida. E aí nisso que ele recebe comida, diante do primeiro prato de feijão e da primeira lasca de carne que ele recebe, o gosto daquela carne amarga na boca dele. E ele vai dizer por quê. Ó, e até lhe amargou o gosto daquela carne, lembrando-se de que Cordulina, a essa hora, engolia talvez um triste resto de farinha, e junto dela, devorada a magra ração, os meninos choravam. E eu quero destacar isso aqui, por quê? Porque Chico Bento estava trabalhando, magro, faminto, fraco, sem energia para oferecer. Ele tinha trabalhado já a manhã inteira e quando ele coloca um prato de comida na boca, a primeira coisa que ele pensa é a esposa. E aí, no fim do dia, ele vai dizer para nós, ainda na página 108, tinha finalmente algum dinheiro, só 2 níqueis, é bem verdade, mas dinheiro ganho com seu esforço, com os calangros dos seus braços, e que o auxiliaria a alimentar a filharada esfomeada. Perceba, a gente já sabe que Chico Bento é cristão. A gente já sabe que ele teme ao Senhor. A gente já sabe que ele fala de Jesus Cristo com amor e temor. E aqui, o narrador, que é onisciente, mostra para nós que diante da motivação de prover a família, ele se alegra. Ele amarga a comida na boca, porque ele, enquanto come uma comida que é ainda miserável, ele lembra da sua família, que tem menos ainda do que ele naquele momento. E aí ele se alegra quando ele ganha o pequeno dinheiro do dia, que ele sabe que vai o ajudar a prover a família. E aí no primeiro parágrafo da página 109, ele diz assim, ele trazia um pão, rapadura e um pouco de café. E o alvoroço da meninada que o acolheu e lhe arrebatou as compras, bem lhe pagou as tristes horas do dia, curvado sobre a pá, em tempo de morrer de calor e cansaço. Esse aqui é o retrato da masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica, ela não é guerreira que pega uma espada ou uma arma e atira em alguém. A masculinidade bíblica é essa, de um pai que se alegra em poder prover para sua mulher e seus filhos, de um homem de Deus que se alegra em poder prover aquilo que ele pode para sua família e seus filhos. A masculinidade bíblica, ela é protetiva, geradora, provedora, acolhedora. Ela é guia para sua família. Então, a alegria no coração desse homem mostra uma masculinidade que vem do alto. Uma masculinidade que não é violenta. Ele podia ter se revoltado contra Deus, se revoltado contra a sua realidade. Ele podia ter chegado em casa exausto do dia inteiro, com fome ainda, pensando que no dia seguinte ele ia ter que passar por tudo aquilo de novo. E quando aquelas crianças viessem lhe arrebatar, alvoroçando todas as coisas, ele podia ter dado um chute, um murro, ter gritado e falado, sai daqui que eu tô cansado. Eu preciso de 1 minuto de descanso, eu preciso de paz, sossego e etc. Então perceba como esse homem, que é dito a nós, que é cristão, se comporta. Esse é a imagem, né? O imaginário do homem cristão é exatamente esse daqui. Um homem que não murmura, que não tem medo do trabalho, que não tem medo do amanhã, que vive o hoje fazendo aquilo que pode com os recursos que tem. E eu tô apaixonada pelo Chico Bento por causa disso, né? Bom, na próxima etapa da leitura, na página 110, a gente vai ver, infelizmente, esse casal entregando um dos seus filhos, o Duquinha, para Conceição e a Inácia criarem.
E você vê que há em Chico Bento uma dor real a respeito de entregar o seu filho para outra pessoa criar. Mas diante da iminência da morte, diante do maltrato em que eles estavam ali como único recurso submetendo essas crianças, eles entregam essas crianças, essa criança, o Manuel, para essa família, né? Para essas duas. E eles começam a alimentar essa família, essa criança. Digo até que na página 110 eu fiquei um pouco ressabiada com a Inácia, porque quando a criança chega e a Conceição coloca ele para dormir numa rede, e a Inácia fala assim: para que esses luxos? Por que você não bota o menino no quarto da criada com a Maria? Eu fiquei pensando, pô, será que essas duas estão querendo essa criança para virar mais um empregado em casa? Eu fiquei meio confusa aqui, não achei muito coerente essa fala de Inácia aqui. Anotei até aqui o que ela quer, um criado novo, né? Não é para tratar a criança como parte da família, como um filho, é para tratar como um criado. Achei isso meio ruim. Mas a gente vê o processo dessa criança chegando ali como o nosso processo chegando diante de Deus. Perceba, ele começa com uma negação. Ele se ira, agarra na mãe, depois agarra no pé da mesa, derruba comida, grita, xinga. Ele não quer, ele rejeita a ajuda que vem de alguém com mais recursos do que ele. Depois há uma mudança. Perceba se não é assim que Deus pega a gente. A gente passa por uma situação em que a gente se revolta, a gente se rebela, a gente fica irado, a gente não aceita aquilo que Deus está nos provando, nos ensinando, nos disciplinando. E aí, diante da nossa revolta, Deus faz com que haja uma mudança brusca na nossa vida, então esse menino adoece, fica acamado, que não consegue sequer comer. Então há essa mudança, né? essa transformação de realidade. Depois acontece a cura. Por quê? Porque assim como Conceição foi paciente com ele em cuidar e amar e alimentar, mesmo diante da incapacidade dele, Deus é assim conosco. Deus nos alimenta, Deus cuida de nós, Ele tem paciência conosco. Diante da nossa rebeldia, Ele espera, sabe? Ele manda para nós circunstâncias que nos façam parar para prestar atenção nele. A vara que a Bíblia diz que a gente deve usar com a criança não é para violentar a criança, é para chamar a atenção da alma dela para nós, assim como Deus faz conosco quando nos disciplina. Quando Deus mete a vara espiritual em nós, Ele não quer nos fazer sofrer. Ele quer que a gente prenda a respiração um pouquinho e se concentre nele, volte os olhos para Ele e fale, não, peraí, eu não controlo nada. Eu anotei no meu quadro, eu tenho um quadro que esses dias o Léo fez até desenhos anunciativos para mim. Eu tenho um quadro ali que volta e meia eu anoto um versículo bíblico que me chama a atenção para que eu reflita nele ao longo dos dias até que um outro versículo roube a minha atenção de novo. E eu anotei um que está em Eclesiastes 7,14, que diz assim, ó: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Pensa comigo a respeito desse texto. Deus dá para nós dias muito bons, mas Ele também dá para nós dias muito maus. Ele cria os 2 dias para que a gente não saiba qual vai ser o nosso futuro. Que sentido faz isso para você? Por que Deus dá dias bons e dias maus para que a gente não saiba do nosso futuro? O que isso tem a ver? Perceba, se os nossos dias forem sempre bons, queridos, como Deus quer que seja e como será na eternidade com Ele, a gente vai saber do nosso futuro. A gente vai saber que amanhã nada vai fazer falta para nós, que vai dar tudo certo, que a gente vai estar protegido de todos os males, de todas as provas, de todas as coisas, da morte, da vida, de tudo. E aí o que vai acontecer com o nosso coração se a gente não temer o amanhã? Se a gente não entender que amanhã pertence a Deus, o que vai acontecer com o nosso coração idólatra? A gente vai viver como se não houvesse problema algum. Se eu sei qual vai ser o meu dia amanhã e vai ser bom, por que eu tenho que me preocupar com hoje? Por que eu não posso fazer o que eu quiser?
Por que que eu não posso, sei lá, gastar todo o meu dinheiro se eu sei que amanhã vai estar bom de novo? As consequências dos nossos pecados vêm para que a gente saiba que amanhã pode ser que tudo dê errado. E aí hoje a gente vive para prevenir o problema de amanhã. Viver com Cristo é viver uma eterna vida de prevenção. Eu me antecipo ao pecado. Eu entendo que há o risco, então eu me antecipo. Eu preparo a minha mente para não ser pega de surpresa. Eu cubro o meu coração e protejo o meu coração, porque Provérbios vai dizer: de todas as coisas, proteja o seu coração. Então eu protejo o meu coração, porque eu sei que pode ser que amanhã eu caia em tentação. Por isso Deus dá para nós dias bons e dias ruins. Até porque se a gente só tiver dia bom, a gente não está no mundo. A gente não aprende nada, a gente não ajuda ninguém. Porque a forma como a gente lida com o dia mal também ensina aqueles que nos observam passar pelo dia mal. Aqueles que estão me vendo passar pelo dia mal, eles vão aprender comigo. Eles vão aprender com a minha sobrevivência. Eles vão pensar, bom, se essa pessoa é cristã, pense em Chico Bento, tá? Se essa pessoa é cristã, ela tá passando fome, necessidade, e mesmo assim ela não murmura, meu Deus, que loucura! Imagina o dia que ela estiver bem. Eu quero viver assim. Eu quero não sofrer. Sofrer a carne, mas o meu espírito está alegre. O meu coração está alegre porque eu confio. É confiança. Deus nos deixa sem nada para que a gente veja a verdade a nosso respeito. Porque a gente nasceu sem nada. A gente vai morrer sem nada. E a única coisa que a gente vai levar daqui é o que está dentro do nosso coração. E aí, a gente vê Chico Bento querendo ir embora. Ele vai pedir ajuda, né, para Conceição, para convencer a esposa a ir embora. Porque a esposa está com medo de que morram mais filhos. E aqui que eu chego no ponto que eu queria chegar. Da gente pensar em Lucas 12, de 22 a 34. Como que isso se encaixa na declaração que Chico Bento vai dizer aqui, ó. Na página 114, Chico Bento diz assim: minha comadre, falando com Conceição, quando eu saí do meu canto, era determinado a me embarcar para o norte. Mas com a morte do Josias e a fugida do outro, a mulher desanimou e pegou numa choradeira todo dia, com medo de perder o resto. Eu queria primeiro que a senhora desse uns conselhos a ela. E ao depois que me arranjasse umas passagenzinhas para o vapor. Esse negócio de morrer menino é besteira. Morre quando chega o dia ou quando Deus, nosso Senhor, é servido de tirar. Vamos ler Lucas, capítulo 12, a partir do 22? Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé.
Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí eu fiquei pensando, como conciliar essa realidade que a gente está lendo no 15 com essa realidade que Jesus Cristo nos mostra? Chico Bento é cristão. Ele teme ao nosso Senhor. Como conciliar essa certeza que ele tem, essa convicção que ele tem diante das suas circunstâncias? E aí eu vou te pedir para pensar nesse texto de Lucas comigo de forma espiritual. Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com a sua própria vida. E lembrem-se que Jesus diz, quem prezar pela sua vida, quem quiser viver, quem buscar a vida, perderá a sua. Por quê? Porque a minha própria vida precisa morrer com Jesus Cristo. Então, não se preocupe com a sua própria vida, porque ela precisa morrer para que haja a verdadeira vida em você. Não se preocupe com o que comer, porque Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra. Veja, esse texto fala de uma verdade espiritual. Ele não está dizendo que eu não vou morrer. Ele não está dizendo que eu não posso passar necessidade de alimento. Ele está dizendo, não preocupe-se com a sua própria vida, mas com a vida que Cristo te dá. Não preocupe-se com a comida que o seu corpo precisa, mas com a comida que Deus te dá. Espiritual, espírito. Porque se amanhã Deus pedir a tua vida, a parábola lá do cara que acumula riqueza. Eu descobri essa semana, fazendo uma análise teológica da palavra insensato, que a Bíblia, deixa eu ver até o que o dicionário diz que é um insensato. Que eu não olhei no dicionário. Ó, o insensato, de acordo com o dicionário, significa que não é conforme o bom senso, a razão, que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Só que olhando biblicamente o uso da palavra insensato nos textos em que essa palavra é usada, a gente pode entender que quando Jesus chama alguém de insensato, ele está dizendo duas coisas para nós. O texto é Lucas, capítulo 11, verso 39. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Perceba, Jesus aqui não está falando de uma verdade visível, ele está falando de uma verdade espiritual. Dê tudo que você tem de comer para quem tem menos e você vai ver o seu coração sendo limpo. Insensato, você se preocupa mais com a sua aparência do que com o seu coração. Insensato, você se preocupa mais com o que você tem do que com aquilo que você dá. Insensato. Então, insensato na aplicação bíblica significa aquele que se preocupa mais com aquilo que aparenta do que com aquilo que é. E o segundo texto, Lucas 12, verso 20.
Vamos começar do 13, que é a parábola do rico e insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então Jesus lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico, ou seja, aquilo que Deus deu a esse homem, a terra que é de Deus, a chuva que faz ela germinar, a semente que precisa do poder de Deus para frutificar. A terra de certo homem rico produziu muito, ou seja, Deus deu muito a ele. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar, acumular, guardar para mim mesmo, me inflar com o meu ego, armazenar riquezas nesse mundo, me preocupar mais com o que eu aparento ter do que com aquilo que sou. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: olha o orgulho, a soberba que acompanha o acúmulo de aparência, de arrogância e de riqueza. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E aí, lendo o livro de Eclesiastes, que fala de um homem completamente perdido e sem esperança, a gente vê que esse mesmo homem está dizendo lá em Eclesiastes que a única coisa que ele vê que tem valor nessa vida é comer, beber e se alegrar com as coisas que o mundo pode dar. Insensato. E aí o verso 20 continua: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, a segunda aplicação da palavra insensato na Bíblia é aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Percebam que Chico Bento é o cara mais pobre da história inteira, mas ele é o mais rico, porque ele tem a família que ele ama, porque ele tem o coração dele no lugar certo. Ele fala: esse negócio de menino morrer é besteira. Deus me deu, Deus pode tomar. É o que ele está dizendo. Morre quando chega o dia, ou quando Deus, nosso Senhor, é servido de tirar. Olha a fé desse cara. E lembra, ele acabou de morrer um filho, o outro fugiu e ele teve que dar outro. Porque ele não tinha condição, o menino estava doente. Se ele não entregasse, o menino ia morrer. Ele tinha 5, sobraram 2 com ele. E ele está aqui dizendo: não, vamos continuar, porque as circunstâncias vêm, mas Deus não muda. Porque se aquele menino eu tive que dar, foi para o bem dele. Se aquele outro morreu, ele está guardado com o nosso Senhor. E aquele que fugiu, sabe o que está fazendo, vai ser protegido, porque eu dei a ele educação. Por mais que ele tenha se perdido do caminho agora, ele vai voltar, porque ele é consagrado ao Senhor através da minha fidelidade, da minha vida. Olha a fé desse homem. Então, o que tem a ver Lucas, de 22 a 34, com a literatura nacional, literatura universal brasileira que nós estamos lendo? Clássico da literatura brasileira? Tem tudo a ver. A gente está vendo em Chico Bento um exemplo claro do que Jesus nos manda fazer. Não se preocupe com amanhã. E essa é uma verdade espiritual. Ele fala aqui, ó, observem os corvos. Gente, corvo se alimenta de carniça. A palavra de Deus diz que Deus está para nós o melhor dessa terra. Que qual é o pai que quando um filho pede um pão, dá uma pedra? Que dirá Deus. Mas aqui ele está fazendo uma analogia ao corvo que come carniça. Não é uma realidade física, é uma realidade espiritual.
Os corvos, eles nem semeiam e nem colhem. Eles não têm armazém, mas Deus os alimenta. Deus os alimenta com a cadeia alimentar. É preciso que haja morte para que o corvo viva. É preciso que haja morte para que haja vida. Você está entendendo a realidade espiritual desse texto? Não é uma realidade carnal, não é uma realidade física. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Ele está dizendo, olha, quando houver em você uma morte com Cristo, haverá uma vida ainda mais abundante, porque você vale muito mais do que um corvo que se alimenta de carniça. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A gente não pode nada, nem contra a morte, nem contra Deus, nem contra nada. A ansiedade é inútil, só nos paralisa. E aí ele vai dizer, observem como crescem os lírios. Lírio é branco. Toda vez que a palavra de Deus fala de vestes brancas, Apocalipse inteiro fala, os mártires serão vestidos de vestes brancas. E no momento de Apocalipse está falando de quando ainda são almas, não está falando de corpos glorificados, está falando ainda de almas, então não existem roupas. Uma realidade espiritual que Apocalipse está se referindo, não é uma realidade física. Esse texto está falando a mesma coisa. Deus nos veste com vestes brancas de santidade. Não está falando de roupas de marca, de roupas da moda, de roupas belíssimas. Não, Deus está falando de santidade. Se os lírios que são brancos e lindos não se sacrificam em nada para se vestir, que dirá vocês em Cristo Jesus, quão lindos e brancos e santos e puros e maravilhosos serão, e gloriosos serão, porque são co-herdeiros com Ele na glória. Então, é uma realidade espiritual. Não busquem o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Morra com honra se você precisar morrer, viva com dignidade. A gente vê o orgulho de Chico Bento sendo quebrado aqui. A provação que ele está passando é para ele ser quebrado em seu orgulho, em sua arrogância. É para ele se dar conta do quão miserável é o seu corpo, para que ele tenha essa condição de dizer assim, se meu filho tiver que morrer, é porque chegou a hora dele. Vamos, mulher, para diante. Vamos para frente. E existe ainda aqui uma simbologia muito extraordinária, que é o Reino do Norte, né? A Bíblia, quando fala do Reino do Norte, está falando de Babilônia. Está falando de perdição. Olha que coisa linda que o Senhor me lembrou agora, o Senhor me lembrou disso. Assisti uma aula do professor William Orlandi esses dias em Apocalipse. Ele tem um curso de Apocalipse gratuito no YouTube dele. Eu sempre posto nos meus stories. Postei hoje, inclusive, se você for nos meus stories, você vai ver que está lá o link do YouTube dele. E ele fala justamente isso, que quando a Bíblia fala do Reino do Norte, está falando de Babilônia. Chico Bento estava indo para o norte. E aí Conceição fala, não, meu irmão, não vai para o norte, não. Vai para São Paulo. Olha a mudança de trajetória. Esse homem sai da sua terra orgulhoso, arrogante. Sabe? Ele dá comida aos que precisam porque ele é cristão e ele tem princípios e valores. Mas o coração dele ainda estava duro, arrogante. Ele estava indo para o norte, ele estava indo para a perdição. Aí Deus quebra ele, esmaga ele, acaba com o orgulho dele, tanto que vai falar que ele já estava acostumado a viver de mão estendida para pedir esmola. Gente, vai ter algum momento da vida da gente que a gente vai precisar pedir esmola para alguém. E às vezes não é pedir esmola de dinheiro, nem esmola de comida, mas esmola de ajuda emocional, esmola de ajuda psicológica. E se você tiver que pedir ajuda para ter o que comer alguma vez na sua vida, não permita que essa prova derrube você. Às vezes, Deus está usando a sua necessidade para quebrar o outro que vai te ajudar. A gente viu aqui quando Chico Bento matou a ovelha de outra pessoa, que aquela pessoa perdeu a oportunidade de ajudar ele em gratidão, aquilo que Deus já tinha dado a ele, que era a ovelha.
Porque nós somos mordomos nesse mundo. Nada aqui é nosso. Então, às vezes, e eu passei por isso. Quando eu me divorciei do meu marido, eu passei uma época que eu não tinha. E eu fui pedir ajuda para uma amiga. E eu ia jantar na casa dela todas as vezes. Eu nunca vou esquecer dessa mulher na minha vida. Eu oro por ela todos os dias. Em gratidão. E eu sei que eu também fui usada na vida dela para apresentar Jesus para ela nesse tempo em que estive lá. Eu ia jantar na casa dela todos os dias, porque eu não tinha em casa o que comer. E eu passei por isso. E eu tô aqui. E pode ser que amanhã eu precise passar de novo. Se for da vontade de Deus que ele me livre, mas que seja feita a vontade dele, não a minha. Então o texto diz: não se preocupe com o que você tiver que comer ou que beber. Porque se amanhã você tiver que dar a sua vida por mim, é para a edificação do corpo. Então morra com dignidade. Viva com dignidade. Mesmo que você seja como Chico Bento nesse momento, que precisa da esmola de alguém. Guarde o seu coração. O Pai sabe que vocês precisam de todas as coisas, ele sabe. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, nós somos poucos, meus irmãos. Os filhos de Deus são poucos, a maioria no meio de nós é joio. Saibam identificar o trigo para andar com o trigo, para estar com o trigo, porque nós somos um pequeno rebanho. Porque é do agrado de Deus dar o reino para nós. E o reino é uma realidade espiritual, não é uma realidade física. Esse texto fala de realidade espiritual para nós o tempo inteiro, não é de realidade física. Ele não está dizendo para você que existe uma teologia da prosperidade. Ele está dizendo que existe uma teologia da servidão, da morte com dignidade, do martírio. Jesus vai dizer que o maior entre nós é o que mais serve, por isso Jesus é o maior entre nós. Vendam tudo que têm. Deem esmolas. E aí sim vocês serão ricos. Veja que diante dessa realidade, de um pai que entrega seu filho, de um pai que não teme a morte, Conceição é modificada. O testemunho dele modifica a Conceição, modifica em Ainácia, que quando percebe que uma criança está sendo usada para conseguir dinheiro, se ira e se indigna diante disso. Bom, o que mais eu posso acrescentar? A gente vê várias coisas muito legais, né? De perceber, legais de prestar atenção. Na página 122 é interessante lá no primeiro parágrafo, que diz assim, olha, um negro dos guindastes que fumava ao sol com gotas de suor, aljofrando-lhe a testa preta e brilhante, olhou-a admirado, abanando a cabeça. Tem gente para tudo nesse mundo. Uma moça branca, tão bem pronta, chorar, mode retirante. Essa fala vem de Conceição indo se despedir de Chico Bento e de sua esposa e de seus 2 últimos filhos. Ela vai se despedir deles lá na linha de trem. E Conceição, já contrita pelo testemunho dessa família, já contrita pela criança que toca o seu coração, porque a mulher será santificada na geração de filhos. Paulo vai dizer isso para nós. Ele diz, olha, existe uma realidade espiritual na geração de filhos, que é a santificação do coração da mulher.
E Conceição, ela não gera um filho na barriga dela, mas ela adota uma criança que vem cheia de necessidade para ela, e ela se vê mãe ali. E ela é santificada por essa experiência de geração de vida, assim como Deus quer que nós sejamos santificados pela experiência de geração de vida. E ela chora porque esses retirantes estão indo embora. E aí um homem negro olha para a cena de Conceição, uma mulher branca, chorando por pessoas negras indo embora, e ele se indigna. E aí a gente vê um racismo estrutural, um racismo que o negro tem sobre si, porque foi ensinado socialmente a isso. Eu não entendo de racismo, não estudo racismo, não pesquiso racismo. Eu pesquiso muito a personagem negra na literatura, né? Eu tenho diversos trabalhos escritos e publicados a respeito da figura feminina negra na literatura. Então, na minha limitada intenção e pretensão de conhecer e na minha limitada condição de entendedora do assunto, que não é muito, a gente vê que o negro é ensinado pela sociedade a ter em si a identificação de comportamentos nos brancos que geram nele essa rejeição. Então, veja, por que uma mulher negra não pode chorar por seus amigos negros? Uma mulher branca não pode chorar por seus amigos negros indo embora, sinceramente. Por que uma mulher branca não pode amar um negro? Isso a gente está falando em 1915. É claro que hoje muita coisa já mudou, né? Os negros entenderam seu lugar de pertencimento, de protagonismo, né? Os negros estão arrasando na nossa sociedade hoje. Isso é extraordinário. Mas aqui a gente vê que não era assim 100 anos atrás. Que mais? A gente vê Vicente falando com a irmã, né? Que lugar de mulher não é no mato. Eu achei até bonito isso aqui. Porque, veja, não é um preconceito de Vicente contra a mulher, é uma proteção por saber que ela não estava acostumada com aquilo, que o sol é quente e racha o coco. Então ele queria proteger ela. Achei bonitinho. Achei bonitinho. Enfim, todos os animais morrendo, tudo se acabando. A gente vê um Vicente carente, solitário, na página 130. Ele se vê no meio das mulheres, se vê tão carecido de alegria e de presença feminina que nem repara que as mulheres se reuniram ali para falar coisas sem sentido, né? A gente vai ver mais uma crítica na página 131 ao fato de Conceição ler, uma mulher que lê, é uma mulher temida pela sociedade nessa época aqui. Hoje também é, porque a gente está usando a nossa inteligência para coisas tão esdrúxulas e idiotas, que é lamentável. A gente vai ver uma Conceição feminista, que também é perigosa, que ela deixa o amor para viver a ideologia de gênero. Isso é muito triste. Moça que escolhe muito acaba ficando sozinha, é o que a avó dela vai dizer na página 133. Bom, e aí o último capítulo, quando a gente termina vendo essa situação em que uma mulher chega na casa da Conceição e da mãe Inácia para pedir comida, e ela chega com uma criança semi-morta nos braços. E aí Inácia se compadece dessa criança que está ali semi-morta mesmo, literalmente, porque ela morre, né? Ela morre deitada no sofá. E essa mulher, quando entra na casa e vê a generosidade da Inácia, fala: olha, esse filho não é meu, eu peguei emprestado para pedir esmola, porque as pessoas se compadecem mais de uma criança doente do que de um adulto que pede ajuda. E aí Conceição, que já está compadecida, que já tem nela ali um pouquinho de coração de Cristo, ela vai dizer: mãe Inácia, é a fome e a miséria que faz com que elas façam isso. Coitadas. Tenho mais pena delas do que do menino morto.
porque o menino morto a gente sabe para onde foi. Elas ainda têm uma vida de dor, sofrimento e miséria pela frente. Porque sem Cristo, minhas irmãs, só o que a gente tem pela frente é dor, solidão, miséria, sofrimento, emotividade excessiva que nos turva a visão. A gente hoje vive em tempos de nuvens nos olhos. A gente só vai ver claramente a verdade, que é a verdade espiritual, quando a gente estiver na glória com Deus. Então, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar com mais clareza, com mais discernimento, que o Senhor derrame sobre nós os dons do seu Espírito para que a nossa vida seja mais clara e mais coesa aqui. E é isso, terminamos o capítulo 23 do 15. Na semana que vem a gente vai ter o nosso último encontro dessa belezinha aqui. E eu vou dizer para vocês, eu já escolhi a nossa próxima leitura de janeiro. Nós vamos ler uma obra maravilhosa que ainda não chegou. Diz o site da Amazon que já saiu para entregar hoje. Então eu devo receber hoje, ainda não recebi, mas devo receber. E é uma obra de Mário de Andrade. Quem quiser que dê seu palpite. Mário de Andrade. É a história de um anti-herói. E a gente vai analisar essa história com a nossa cosmovisão cristã bem alinhadinha, como a gente fez hoje. Fala pra mim, se tem alguma dúvida. A gente conseguiu ou não conseguiu ler Bíblia e ler Raquel de Queiroz juntinho? A gente não precisa abandonar a nossa fé para viver no mundo. Olha, pasmem. Vocês acreditam? A gente não precisa abandonar a nossa fé para consumir literatura de qualidade. Pelo contrário, a gente pode ver a Bíblia em tudo, porque a Bíblia é a maior literatura das literaturas. É o livro dos livros, é a palavra da palavra. É o verbo. A Bíblia é o próprio verbo, então ela está em todos os lugares. A graça comum está em todos. Salvos e não salvos, filhos e ímpios. Então a gente vai encontrar Jesus Cristo em todo lugar. Eu fui num show de humor no sábado, numa casa de comédia aqui em Londrina. Eu tenho muita dificuldade em show de humor, porque as piadas são baixas. Eu não vejo graça, eu sou uma velha de 97 anos e eu tenho dificuldade de achar graça em qualquer coisa, que dirá em piada ruim. Mas o meu marido ama ir show de comédia, e aí a gente ganhou um par de ingressos, e ele falou, vamos, eu falei, tá bom, e aí a gente foi. Passaram, acho que uns 5 comediantes no palco. Dos 5, todos, sem exceção, tocaram no nome de Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Nenhum deles, não, mentira. 4 deles não respeitaram o Senhor Jesus, como já é de se esperar de humorista mequetrefe. Um deles, o que era o mais famosinho da noite, o que era aquele que estava todo mundo esperando, subiu no púlpito dizendo, eu sou cristão. Falou lá os palavrãozinhos dele, fez lá as piadinhas mais ou menos dele, mas ele não falou de imoralidade sexual. Ele não escarneceu do nome de Jesus. Ele falou da mãe dele que é crente. Ele disse que ele escuta louvor enquanto viaja, porque ele se sente em paz fazendo isso. Ele enalteceu o nome de Deus. Eu não esperava ver isso num palco de uma casa de humor. E ele conseguiu. E que tristeza. A única mulher dos 5 foi lá para se ridicularizar, para contar das suas experiências toscas, podres, imundas e nojentas com o sexo imoral. Passou vergonha, quase ninguém riu das piadas nojentas dela, falando palavras de baixíssimo calão. Ela não conseguiu que eu mostrasse o meu dente, assim, ó. Nem um sorriso amarelo ela me tirou. E ela foi ridiculamente sem graça. Então, nem para contar piada em show de comédia a gente precisa deixar a nossa fé. A gente pode levar ela com a gente. Olha que legal. Você pode ser dentista e cristão. Olha que incrível. Você pode dar aula com a sua fé. Você não precisa
deixar sua fé em casa. Você não precisa tirar o casaco da fé na igreja. Cristo pode andar com você na rua. Lembre-se disso. Lembre-se que ler uma boa literatura inclui Jesus Cristo, mesmo que essa literatura não inclua Jesus, certo? Amém, povo de Deus? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento? Mande aí o seu comentário. Comente que eu vou encerrar nossa live. Eu falo qual livro eu escolhi assim que ele chegar. Vou postar nos stories. E ele tá custando R$14,90 na Amazon. Eu sou muito boa para vocês, não sou? Sou muito boa para vocês. Só escolho o livro bom e barato. R$14,90 na Amazon. E de Kindle, R$1,99 para quem tem Kindle para ler. Mário de Andrade. Alguém tem uma sugestão aí, um palpite de que livro será? Quem acertar, eu não vou dizer que acertou, para não estragar minha surpresa. É isso. Ninguém quer falar nada? Eu vou me embora, então. Aline, bonitinha. Fofa. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, tá? É isso. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Até semana que vem, 4 horas, a gente se encontra aqui de novo para terminar essa belezinha aqui, o 15 da Raquel de Queiroz. Até.